maior parte das pessoas vivem em cidades grandes. E diferentemente dos nossos avós que viviam em campos, em lavouras e contavam e sabiam um monte de coisa sobre as plantas, hoje a gente mal sabe um pouquinho sobre as plantas que estão presentes no nosso dia a dia. Quem dirá então das plantas da Antártica? Dessas ainda sabemos muito pouco e muito menos ainda da importância que elas têm para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Ao pensarmos na Antártica, é comum imaginarmos uma vastidão de gelo que cobre todo o horizonte. Mas de fato, o que talvez poucas pessoas saibam é que a Antártica já teve sim uma exuberante vegetação. Há cerca de 40 ou 50 milhões de anos atrás, ambos os polos norte e sul eram cobertos por vegetação. Pesquisas e coletas recentes nos mostram que a Antártica já foi ocupada por árvores e que o remanescente de toda essa vegetação ainda existe de forma semelhante em lugares como a Nova Zelândia, Austrália, Nova Caledônia, o sul da África e até mesmo aqui, na América do Sul. Mas, no momento, a flora da Antártica é composta principalmente por 3 grupos importantes de organismos: os líquens, as briófitas e as angiospermas. E algumas delas possivelmente podem desafiar o que você entende por planta. Ainda que a gente acredite que as plantas sejam basicamente árvores de grande porte ou plantas como essa daqui, de folhas relativamente grandes, na verdade, boa parte de toda a vegetação terrestre é coberta por pequenas formas de vida. Os líquens são uma figura importante encontrada no cenário antártico. Essas estruturas, que com certeza você já viu por aí em algum tronco de árvore, são associações de ajuda mútua ou simbiose entre alguns tipos de algas verdes com fungos, e por eles serem tão sensíveis às mudanças que ocorrem no meio ambiente, são importantes indicadores de qualidade ambiental. Outras 2 figuras importantes são as briófitas e as angiospermas. Na Antártica em especial, o que você mais vai encontrar são as briófitas. Estes organismos são plantas, mas não têm flores, não possuem raízes, nem sementes ou sequer folhas verdadeiras. Elas ocupam e dependem de lugares bastante úmidos e de preferência sombreados para sobreviverem. E por fim, temos as angiospermas, que praticamente dispensam apresentações. E essas sim são difíceis de serem encontradas na Antártica. Para vocês terem uma noção, encontramos apenas 3 espécies de angiospermas na Antártica, enquanto que somente no nosso país existem mais de 32 mil espécies já conhecidas de angiospermas. Para entendermos melhor como se dá uma pesquisa sobre plantas na Antártica, conversamos com pesquisadores brasileiros do Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica e também analisamos o artigo publicado por eles e elas na revista científica Polar Research. Esse artigo teve como objetivo principal acompanhar a evolução de comunidades destes seres vivos ao longo do tempo. Quando olhamos o resultado de uma pesquisa científica em uma revista ou na televisão, raramente consideramos os aspectos envolvidos para que ela pudesse ser realizada. Como não é um lugar muito acessível, antes de mais nada, nossos pesquisadores tiveram que se planejar levantando todos os equipamentos que seriam necessários durante a pesquisa. Todo esse levantamento levou pelo menos 1 ano. Estudos precisam de dinheiro para que possam ser realizados. Com os pesquisadores prontos para trabalhar em campo, temos o momento da coleta dos dados. E como todo ser vivo precisa de água em estado líquido para sobreviver, os pesquisadores então saem juntos à procura de uma área descoberta de gelo e que tenha diversidade em sua cobertura vegetal. Mais do que olhos treinados, é preciso ter cuidado onde se pisa. Ao encontrarmos a área ideal, é preciso traçar um trajeto por entre essa verdadeira floresta em miniatura sem pisar muito sobre ela. Uma vez que os pesquisadores e pesquisadoras tenham definido a área de estudo e o trajeto para a coleta, eles lançam um quadrado de 25 por 25 centímetros aleatoriamente sobre o terreno a ser mapeado. Passam um dia inteiro agachados observando, anotando e mapeando todas as formas de vegetação e simbiontes que encontravam dentro desse espaço delimitado pelo quadrado. Imagine que esse procedimento foi feito mais de 200 vezes ao longo de 40 dias. Ao final de cada coleta, os pesquisadores e pesquisadoras retornam para a base militar e o grupo se concentra em fazer observações mais cuidadosas com a ajuda de lupas e microscópios. Para definir então onde esses seres vivos se encaixam na árvore evolutiva da vida, é preciso utilizar chaves de identificação. As chaves de identificação funcionam como guias para o biólogo. Por exemplo, ele pega uma planta e define se ela tem ou não uma característica.
Ao final desse processo, ele provavelmente vai saber a qual grupo essa planta pertence, ou a mais próxima, pelo menos.